Olá, eu sou o Edu Magalhães, o seu amigo Fit. Tô aqui de novo nesse episódio do Café do Amigo Fit para poder mostrar para vocês mais um convidado que vai trazer muita motivação pra gente. Eu queria que ele compartilhasse, né? A gente tava comentando um pouquinho, eu falei para ele, cara, eu queria que você compartilhasse como foi o início, né, da rotina saudável para você, que você falasse pra gente um pouco como que foi a dificuldade, né, que é, porque ele tem essa rotina saudável e ele faz vários esportes, né, ele faz musculação, ele faz crossfit, e eu queria muito que ele compartilhasse com a gente como que foi a dificuldade, como que foi, né, o início da vida saudável, e ele começou essa rotina simplesmente porque ele queria mudar a vida dele, né, e outras pessoas da família, amigos, começaram a mudar também por causa da rotina dele. Vinícius e Yuri, e aí, cara, beleza? Edu, olha, tudo bom? Eu acompanho o Vinícius e Yuri gente. no Instagram e eu quero que ele fale pra gente, assim, um pouco sobre a vida dele, porque eu acho sensacional a forma como ele lida com as coisas, com muita diversão, com muita leveza. E, Vini, conta pra gente como que foi, cara, assim, o início pra você, como é que foi o start, assim, o estalar de dedos, por que eu vou começar a vida saudável? Cara, primeiramente queria agradecer o convite, tá? De estar aqui, imagina. você me chamou. É o meu primeiro podcast, então tô um pouquinho nervoso. Aí ele tá falando assim, um pouquinho nervoso. Não mas precisa, não precisa. Gente, toda vez que eu começo o podcast, eu fico fazendo uma bagunça aqui, né? Aí eu já tava cantando aqui música até de como é que é, o Carlinhos? Iago. Música até como é que é, não. Antes do Iago eu tava cantando a música da escola. Tá quase na hora, o sinal vai... É isso. Já deu uma sacudida aqui. Mas sério, conta pra gente como é que foi esse início, né? Assim, eu tô ansioso pra saber como é que foi, cara, assim, porque o início é muito importante, a motivação, né? O que nos motiva. Mas conta pra gente, senão Cara, eu falo. Eu, antes de tudo isso, antes de começar crossfit, corrida, atividade física de modo geral, eu era uma pessoa totalmente assim, vou falar louca mesmo, porque eu bebia muito, eu gostava muito de sair e dormia Você tá com tarde. quantos anos, 29. 29. É a nossa idade, né? Dormia eu sou tarde, um pouquinho só mais velho. dormia pouco, às vezes eu dormia 5 horas por noite, virava a madrugada bebendo até 6 horas da manhã. E assim, quando a gente é novinho, a gente tem disposição, né? Com 18, 19 aninhos, a gente tem disposição para poder fazer tudo isso e acorda super bem. Acorda no outro dia maravilhosamente bem, né? Como se nada tivesse acontecido. Dias, um meme que depois dos 30, ou então perto dos 30, quando a gente bebe, no outro dia a gente fica doente. Não sei se você viu isso. É assim. Tem que ir pro hospital, tomar soro, porque perdeu uma noite de sono. Sim. Eu tô nessa fase já. E aí eu comecei... primeiro que foi... Eu entrei no CrossFit dentro da pandemia. Na pandemia eu tava num momento assim... totalmente horroroso. Eu tava com crise de ansiedade, eu não aguentava mais ficar em casa. Eu só trabalhava no hospital, mas era de casa para trabalho. No hospital? Trabalho para casa na época. Então eu comecei a me sentir muito mal, mentalmente e fisicamente. Por quê? Bebia direto, não estava mais saindo, mas ficava em casa, entediado, via televisão, trabalhava e bebida social com alguns amigos e tal. E aí você já praticava atividade física dessa época? Nenhuma, não, né? Nenhuma. Ou seja, aí zerado. mesmo que começou, né? Aí eu comecei a perceber que o corpo parado, mente fechada, parada, porque não pode mais fazer nada, não pode ver família, não pode ver ninguém. Comecei a adoecer, comecei a ficar com muita crise de ansiedade, comecei a sentir muitas dores no corpo. E foi quando eu e meu esposo, que eu sou casado, a gente passando assim em frente um crossfit, a gente olhou, ele já queria fazer algum tempo. Ele pratica atividade física com você? Hoje em dia não mais, ele tá parado. Mas começou no início ali, que se sente muito legal. Não, ele tá com um problema hoje em dia, então ele não consegue, mas vai voltar. E aí a gente passou, ele falou assim, eu tenho muita vontade de fazer crossfit. Eu olhei assim, na época eu achava aquilo ali coisa de maluco, né? Eu olhava as pessoas correndo na rua, via o pessoal carregando peso, levantando barra pronta, eu falava, você tá louco? Nossa, a mesma coisa que eu pensava quando eu via alguém correndo e falando assim, vou correr 1 quilômetro. Nossa, quando eu vi o pessoal correndo 6 horas da manhã com aquela bola aqui, eu falava, nunca vou fazer isso na minha vida. E aí, a gente tava malhando nessa época, eu malhava, sei lá, uns 2, 3 meses no máximo, mas não gostava da academia. Foi antes de entrar no CrossFit, disso tudo, dentro da pandemia, eu estava nesse meio trelelê assim de academia, que foi quando abriram as coisas. O comércio pôde abrir. E aí a academia voltou a funcionar, com máscara. Só que eu não gostei. As dores no corpo não passavam, continuava me sentindo na mesma coisa. Só comecei a ver resultado no corpo de estética. Eu comecei a sentir realmente que eu estava começando a ganhar um corpinho, um músculo. Estava começando a ver já a definição, o resultado daquele exercício já estético mesmo, né? O resultado estético do exercício. Só que eu não estava satisfeito ainda. E aí, com ele, a gente passando em frente a esse CrossFit, que o nome é Hangar, na época, né, que a gente entrou lá, ele insistiu, marcamos uma aula experimental.
Fui na primeira aula experimental. Amei de cara. Assim, eu achei o oposto de academia. Cheguei lá, fiz tudo o que tinha que fazer. E aí você gostou do CrossFit em si, né? O CrossFit, ele te chamou a atenção. O CrossFit, assim, lá nesse CrossFit especificamente, era um cross-trainer, era mais uma coisa meio personal, lidando com saúde, era bem-estar. Então, não foi ainda aquela pegada pesadona de CrossFit que a gente conhece. Então, eu amei, assim, eu comecei na primeira semana, praticamente não queria parar de ir. Eu comecei com 3 dias. Isso é muito bom. E dentro, sei lá, acho que de 2 meses, a gente já estava indo todos os dias da semana. E é muito legal o teu esposo ele ter ido com você, porque isso motivou, né? Tenho certeza que a sua ida também o motivou. Sim. Mas eu digo assim, vocês dois juntos, isso é uma grande motivação, né? Sim. Uma coisa que eu falo sempre, e aí você de casa que tá assistindo a gente, cara, sempre é bom você ter, não que se você não tiver, seja ruim, mas é sempre você buscar alguma coisa, alguma motivação, um amigo seu, algum familiar, se apegue a um amigo que já pratica, isso ajuda muito, né, o Vini? Na época a gente entrou sozinho, e assim, o CrossFit todo mundo zoa que é como se fosse uma seita. Quando a gente entrou, eu e ele, em 2 semanas a gente já estava fazendo amizade. E conforme você vai conhecendo pessoas, fazendo amizade, se torna mais prazeroso, porque você acaba entrando num grupo, conhecendo mais pessoas, fazendo coisas juntos, churrasco, social, baladinha, qualquer coisa. Então, você acaba tendo mais motivação de estar naquele lugar, estar com aquelas pessoas. E eu comecei a notar uma diferença, assim, no meu corpo e na minha saúde. Porque antes disso, como eu falei, eu estava me sentindo muito mal, eu comecei a parar de ter crise de ansiedade, sem tomar remédio nenhum. Eu sei que realmente existem pessoas que precisam, mas no meu caso, eu acho que era porque eu estava realmente totalmente sedentário. Eu comecei a parar de sentir dores no corpo, eu sentia muita dor na nuca, muita dor na coluna, muita dor em tudo. E eu comecei a notar que aquilo ali realmente estava me fazendo bem, mentalmente e fisicamente. E dali, no primeiro ano, foi assim, eu fiquei apaixonado, de cara. Estar naquele box foi como se fosse um nascimento de um novo Vinícius Yuri, porque eu reparava que antes dali eu tinha uma vida que, por mais que eu gostasse, porque eu não vou mentir, eu adorava. Quem não gosta de sair, beber, se divertir? Não que você tenha deixado de gostar, né? Mas eu nunca deixei. ali você não tinha muita eu não vou botar assim, você não conhecia muito o equilíbrio, né? Não sabia ainda como equilibrar aquilo. Até porque você nem praticava atividade física nessa época, né? Nenhuma, eu não tinha limites. Tudo bem que no primeiro ano eu continuei fazendo tudo que eu fazia. Eu continuei, quando liberou tudo, eu continuei saindo, eu continuei bebendo. Só que, quando chegou no segundo ano de CrossFit, que as coisas começaram a mudar de verdade. Por quê? Eu colocaram na minha cabeça que eu tinha que participar de um campeonato. O meu ex-coach... aceita. E aí, quando a gente notou que poderia participar de um campeonato, uma das nossas amigas jogou eu e mais 2 amigos meus num grupo, fez um grupo, jogou a gente e falou, agora se virem, vocês já estão inscritos no campeonato. Aí eu tive que encarar. E você gostou do campeonato quando você participou? Fui pro primeiro campeonato, eu adorei. Legal. Aquela adrenalina, aquela intensidade, todo mundo gritando, a torcida, a galera torcendo. Nossa. Aí... A minha primeira corrida também foi assim. Eu acho que esse é essencial para você poder, acho que evoluir mesmo, né? Sim. Eu acho que você realmente tem que gostar, tem que fazer exercícios. Até por isso que vem, né, as graduações em lutas, isso aqui, porque eu acho que o próximo nível sempre é interessante. Sim. Eu acho que a meta sempre é interessante. E aí, eu queria só dar um pause nessa questão para falar do CrossFit, tá? Eu tenho uma pessoa que pra mim, é referência como CrossFit, não só como pessoa. É uma pessoa que eu tenho referência como uma profissional que trabalha sério, uma profissional que eu conheço há muitos anos, especificamente desde 2016 para 2017. É uma profissional que eu passei a admirar desde essa época, quando eu comecei a conhecer o trabalho dela, e que eu conheço o trabalho dela até hoje. E eu quero muito agradecê-la por ser essa referência de profissional para mim, porque quando alguém fala CrossFit, e você conhece muito bem ela, quando você fala CrossFit, ela é a primeira profissional
que vem à minha cabeça. Eu queria aproveitar que você a conhece para deixar aqui o meu agradecimento por ela ser essa referência para mim e ser essa referência para todas as pessoas e formadoras de opinião, e tantos profissionais que estudam sobre o CrossFit, que é a Tati Alves. Então, assim, eu queria, Tati, se você estiver assistindo esse podcast, eu queria dizer que você é incrível. E eu queria dizer que parabéns por toda a sua história, não só na sua vida, mas por tudo que você lutou para estar onde você chegou. E assim, eu não tenho humildade para falar o tanto que você representa para o mundo do CrossFit, porque você lutou muito para estar onde você está. Então, parabéns pra Tati, porque eu sempre quis te dizer isso, e hoje com o Vinícius aqui falando sobre CrossFit, eu acho que é a melhor oportunidade para poder dizer isso. Sim. Voltando agora. Inclusive, quando eu conheci Tati, foi na migração de um box pro outro. E na primeira aula que eu tive com ela, eu me apaixonei, assim. Ela é uma pessoa incrível. Eu conheci a Tati através da Rose, que é outra profissional também incrível. Que assim, falar da Tati e da Rose é você falar, né, de profissionais incríveis que você conhece, que você admira, né, justamente por pregar e viver aquilo que elas pregam e viver a seriedade que elas pregam. Acho incrível isso. Acho que profissionais assim, eles têm que ser reconhecidos e merecem cada vez mais o sucesso. Sim. A Tati é maravilhosa, ela é referência. Quando eu tô treinando com ela lá, eu já tive a honra de treinar com ela mesmo, fazer uma pré-competição com ela ali, de preparação. Ela é sensacional. Tem um cardio, treina pra caramba, além de ser uma professora maravilhosa. E uma coisa que a gente estava falando antes, Vini, que você estava falando do cardio, é uma coisa importante, uma pauta importante que eu queria trazer aqui, é a questão de acompanhamento, né? Você falou que quando você começou a fazer o CrossFit, né, quando você começou as atividades físicas, e você ainda começou sem acompanhamento, buscando acompanhamento só depois, né? Por enquanto foi... Zero. Eu comecei... E aí me conta como é que foi. Assim, antes, como eu falei, nesse curto período eu estava na academia. Então eu inventei de tomar esses hormônios aí que as pessoas tomam, Foi bem assim, acho que foi 1 mês e meio, mas eu já senti diferença. Aí é importante, gente, anabolizante sem acompanhamento profissional, né? E assim, eu senti diferença boa e ruim. Boa estética, porque realmente deu uma melhorada no meu corpo. Eu comecei a ganhar mais massa, comecei a ver que eu estava crescendo muito mais rápido do que qualquer outra coisa que eu tinha feito. Só que, ao mesmo tempo, eu comecei a ver na minha saúde também. Eu fiquei Você já corria na época? Porque hoje você pratica corrida também, né? Sim, a corrida não é o seu esporte primário, né? Mas é um esporte que você pratica com frequência. Muito. Eu aprendi a gostar de corrida no CrossFit, porque tem nas provas, né, nos WODs. Então, eu vi que eu gostava e eu... Modéstia à parte, eu corro muito, eu sou muito rápido. Legal. Então eu comecei a criar a paixão também pela corrida. Quanto você tem de altura? 1,74 ou 5, acho. A sua estrutura é boa para poder corrida, porque você é magro, né? Eu fiz a corrida social aqui de Niterói, São Francisco. Eu fiz em, acho que 4 Um salve aí pro Guilherme, da Corrida Social. Corrida Social também é uma corrida social muito boa de se participar, gente, de Niterói. E vão todos os tipos de pessoas. E sempre olhem lá no meu perfil, no Amigo Fit, que toda corrida social tem cupom de desconto lá para vocês. Sim. Essa última que eu fiz, eu corri 4 quilômetros em 14 minutos e pouco. Legal, foi ótimo, foi ótimo. Foi assim que eu comecei. Se fosse 5 quilômetros, seria abaixo de 20, seria um sub-20, seria muito bom. Provavelmente. Sim. Porque quando eu tava chegando já, eu ainda tava bem assim, não tava ofegante na merda, sabe? Agora, voltando a falar do Isso, falando... Não, então, eu puxei essa pegada da corrida, porque a questão do hormônio, né? Ele acaba fazendo você ganhar mais peso, óbvio. Sim. E peso, né? Se for com acompanhamento profissional, você acaba ganhando peso ali, o peso requerido, tudo certinho, sem grandes consequências na saúde, sem grandes... como que eu vou dizer? Sem grandes... Esqueci o nome, fugiu o nome. Efeitos colaterais. Sem grandes efeitos colaterais. E essa questão da corrida, o hormônio anabolizante, ele impacta principalmente na corrida, porque ele vai diminuir o seu cardio, porque você vai estar mais pesado, você faz uma retenção, né, de líquidos normal, esperada, porque quando você toma hormônio anabolizante, você precisa fazer, né, uma construção de massa magra mais rápida, então você acaba retendo mais líquido, mais peso, e isso atrapalha, né, na velocidade. Era exatamente o que eu sentia, só que eu não sentia na época, eu sentia quando eu entrei no cross, porque cross você
faz um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Você faz força, faz cardio, faz ginástica. E eu comecei a perceber que todos os movimentos que eu tinha que fazer, coisa de cardio, né? Movimentos usando cardio, eu tava, assim, totalmente sem cardio. Eu não percebia antes porque eu moro numa subida. Eu subia a rua, eu me sentia cansado, mas eu achava que, sou assim, deve ser porque eu era sedentário. Eu achava que iria passar. Mas eu percebi que foi porque eu comecei a tomar, né? Tomei por um tempinho esses hormônios aí, esses anabolizantes sem prescrição médica, sem nada. E me afetou. Realmente eu percebi que não foi bom para mim. E aí você parou? Não recomendo. Eu parei antes de entrar no cross, eu parei ainda na academia. Mas no cross nunca mais eu quis saber, porque eu precisava do cardio. Eu respirava antes, eu lembro que antes de tudo eu respirava normalmente, como a gente respira usando os pulmões e os dois lados do pulmão. Mas quando eu comecei o cross e vi que eu estava ainda com efeito colateral do anabolizante, eu não conseguia respirar com os dois lados, eu só respirava com um. Caramba. Eu puxava, tentava puxar e não vinha. Aí eu comecei eu percebi, só que demora um tempo para sair do corpo, né? Mas aí é normal, O importante é que na época você percebeu os efeitos colaterais e assim, você foi para um lado mais saudável. Sim. Né? Tem gente que, algumas pessoas, elas não percebem o quanto isso pode ser prejudicial, né? Você percebeu, principalmente porque você busca uma vida mais saudável. Agora Sim. tem pessoas que elas não buscam uma vida mais saudável, visam somente estética, o que isso é perigoso, né? Então, a pessoa às vezes não pratica um esporte, não vê aquele efeito colateral da forma que você viu, e aí é pior, porque quando acontece alguma coisa, é alguma coisa que ela já não percebeu há muito tempo. Então, o efeito colateral pode ser um efeito colateral, né, muito, muito ruim, assim. Isso porque enquanto você não está fazendo algo muito intenso, uma atividade física que você tenha que usar muito do seu corpo, você não percebe, que eu não percebia. Eu achava que era normal andar e ficar cansado de subir alguma escada, algum morro. Só que depois eu vi que aquilo não era normal, ainda mais porque eu sou magro, não tinha que estar cansado sempre assim. Ofegante, e realmente me afetou. Sim, com certeza. E uma coisa que ele falou aqui, gente, que é muito importante também, foi sobre a ansiedade. A ansiedade, ele falou que quando ele começou, né, o Vinícius, começou a atividade física, isso melhorou muito a ansiedade. Muito. E a ansiedade, ela acho que pra mim é um mal, não digo mal do século, eu acho que é um mal atual. Por conta, né, acho que a gente nunca vai conseguir medir, nunca vai conseguir, mensurar o mal que a pandemia, né, ela proporcionou, né, tanto na saúde de todo mundo quanto o Covid, né, como o SARS-CoV-19, mas como todo mundo ficar preso dentro de casa, se adaptar a uma nova rotina. E eu acho que a ansiedade, o esporte, ele tem muito, muito, muito como um tratamento, né? Muito a acrescentar como tratamento na ansiedade. Eu, por exemplo, tenho um problema de ansiedade que eu, na verdade, desenvolvi um problema na pandemia também. Um problema que às vezes me atrapalha, eu compartilho lá com os meus seguidores também, de vez em quando eu não consigo ir em corridas. Recentemente eu tive corrida em janeiro, agora, que eu não consegui ir. Por causa da ansiedade. Porque eu tive crise de ansiedade e pânico antes da corrida. É uma coisa que quem me acompanha, às vezes até... porque é difícil também compartilhar um pouco sobre isso. Mas eu tenho um exemplo, e aí eu vou citar um exemplo para você agora, que foi a corrida de São Sebastião, no dia 20, se eu não me engano, de janeiro, que foi o dia do padroeiro da cidade. É um evento da Maratona do Rio. E eu não consegui. Eu recebi o kit, fiquei super feliz. Quando chegou no dia, Quando chegou na hora de sair de casa, eu tive uma crise de pânico, me tranquei dentro do quarto, acendi um cigarro e não consegui. Nossa. Foi isso. E isso é muito ruim, porque, por exemplo, traz hábitos que você não faz mais. Como, por exemplo, às vezes você não é uma pessoa que não desenvolveu uma compulsão alimentar. Mas nesse momento, você às vezes vai pegar um pote de sorvete, que não é seu hábito, e que foi o que aconteceu comigo. Eu parei de fumar há 10 anos e em todos esses episódios, né, o primeiro refúgio que a minha mente faz é no cigarro. E isso é muito ruim. Então, assim, a corrida e a volta à atividade física tem me feito melhorar muito, tá te ajudando muito em relação a tudo. Em relação à ansiedade, em relação aos maus hábitos, em relação ao sedentarismo, né? Porque eu não estava praticando atividade física. Eu fiz um retorno agora, eu tinha parado um tempo. E essa motivação, eu costumo falar que o treino de hoje é o treino que vai te fazer treinar amanhã. Sim. Na verdade, o treino de hoje é o que vai fazer você voltar amanhã. Sim. E quanto mais você treina, mais
né? Você quer treinar Você amanhã. melhora, você então, quer treinar, você queria mais posição, condicionamento. Exatamente, exatamente. E aí, voltando, né, nessa questão do CrossFit, da atividade física, qual é a dica, você que já passou por essa experiência, que você deixaria para todo mundo assim que está assistindo a gente, que está começando agora, assim como você, que está começando, não como você começando agora, né, que você não está começando agora, mas assim como você começou, a pessoa está agora, ainda não começou nada, qual é a dica que você deixaria para essa pessoa que está em casa agora, para ela começar assim? Eu falaria o seguinte, que foi o que eu falei com o meu pai, que também começou CrossFit já tem um mês, já vai fazer um mês. E seu pai começou por conta da sua história, né? Por conta da minha história, porque eu comecei a falar, a ficar no pé dele, e também uma amiga minha, o marido dela, algumas pessoas já estão também querendo começar, então eu falo a mesma coisa para todos eles. É libertador. Porque se você estiver cansado, se você estiver com preguiça, se você estiver desanimado, vai mesmo assim. Vai, marca uma aula experimental, a primeira e vai. É de graça, você não vai pagar. Tem box que dá direito até 3. Ou então, mesmo que você não queira fazer CrossFit, no dia que você quiser ir para uma academia, uma natação, uma corrida, vai, coloca o fone no ouvido, chama um amigo. Se ninguém quiser ir, pega a bicicleta, vai para um lugar, deixa a bicicleta parada e cria uma meta. Eu quero correr hoje 500 metros, 1 quilômetro, e vai. Porque quando você começar a fazer isso, esse movimento de ação, você não vai mais querer parar, porque você vai ver que deu resultado. Sua mente vai te mostrar que está dando certo, porque você vai ficar feliz e contente com você mesmo e orgulhoso, porque você não vai chegar no outro dia e falar assim, caraca, eu podia ter ido. Você vai pensar, eu fui e eu gostei. Legal, legal, isso é muito legal. E conta como que foi essa questão assim do seu pai. Eu fiquei maravilhado quando você falou que seu pai começou. Então, eu faço há 2 anos e nesse período, o primeiro ano eu fiquei quietinho lá fazendo CrossFit e tal. Quando eu comecei a disputar campeonato, que foi no segundo ano, que eu comecei realmente a levar mais a sério, a mudar minha alimentação, eu comecei a divulgar, a mostrar, porque no início eu não mostrava tanto nas minhas redes, porque eu fazia outro tipo de conteúdo, então eu não queria misturar tanto as coisas. Mas quando eu comecei o campeonato, que aí a mente mudou, eu vi que eu realmente gostava. E agora, no final de semana passado, você participou, né, de um campeonato? Participei de um WOD em Rio. Foi muito bom também. Legal. E eu comecei a divulgar, comecei a mostrar. E aí as pessoas começaram a ver que eu estava fazendo aquilo, porque todo mundo me conhecia. Todo mundo via que eu gostava de farra, que eu saía muito, que eu bebia muito, que eu não tinha tanta regra. Então as pessoas começaram a ver, o Vinícius Yuri fazendo exercício, Vinícius Yuri crossfiteiro, Vinícius Yuri vida saudável, porque ninguém imaginava, não. Nem eu imaginava. Uhum. E aí começou a respingar em algumas pessoas, elas vendo o que estava acontecendo comigo, a mudança no meu corpo principalmente, porque eu era muito magro. Quem for entrar no meu Instagram vai ver lá. A primeira foto é a do antes e do depois. Eu era muito magro. Então, já fala aí, ó, pra você que é magro, quer pegar um shape, já pega a dica do Yuri. Assim. Cada hora eu chamo ele de Vini, cada hora eu chamo ele de Yuri. Acho que isso acontece com frequência, né? Quando você tem nome composto. É Vinícius, é Vini, é Yuri, é Vinícius, é tudo. Então, ó, você que tem aí, ó, até é muito magro, sempre pergunta, porque eu também recebo muitas... provavelmente perguntam muito isso. Cara, eu sou muito magro, não pego o corpo, o que eu faço? Pergunta, hoje em dia pergunto. Agora pergunto. Principalmente por causa dessa foto, porque quando eu postei essa foto, na época... Nossa, foi um descassel. Amigos, colegas de trabalho, tudo. E aí eu comecei a respingar nas pessoas, né? E aí começaram a notar, a vir falar comigo. E o meu pai, ele também tem ansiedade, ele também tem depressão. E ele, desabafando comigo algumas coisas, eu falei, por que você não começa a fazer alguma atividade física? Não estou falando de CrossFit, porque quando a gente fala CrossFit, o pessoal fica com medo, né? Sim. Não, achando que você está querendo empurrar o CrossFit, né? Goela abaixo. Tanto que ficam zoando de testemunhos do CrossFit agora. Todo mundo fala testemunhos isso. Testemunhos de CrossFit. Só aí eu falei, por que você não faz alguma atividade física? Você pode correr, pode procurar fazer uma luta, ou CrossFit, uma natação, qualquer coisa. E ele falou que iria fazer depois que se aposentasse. Se aposentou. Nisso que ele se aposentou, tô eu lá no meu box treinando, ele me manda o print assim da matrícula no CrossFit. Ele não chegou nem a precisar fazer aula experimental, ele já foi direto a fazer. Porque ele já tinha visto o que tinha acontecido com você, né? Porque ele viu. A motivação, ela tomou conta de você, então ele já sabia o que ele via os campeonatos que eu participava, eu postava, ele começou a ver os vídeos que eu comecei a postar, porque eu comecei a criar conteúdo focado nisso. E aí a mesma coisa essa minha amiga, Vanessa, é o nome dela. Ela também, ela e o esposo. Ele quer emagrecer e ela queria ter uma vida mais saudável, né?
queria ter uma vida com mais condicionamento, porque ela também estava se achando muito sedentária, queria ganhar mais corpo. E aí, ela vendo, motivou também. Ela foi lá, se matriculou e também está fazendo CrossFit. Legal, muito legal. Isso é muito motivador. E eu tenho certeza também que o seu pai, e assim, pensando, né, aqui, pensando, por exemplo, no meu pai, que eu tô também, né, meu pai, ele tem uns tempos que ele não anda bem de saúde e eu tenho motivado muito ele a praticar atividade física. E agora, motiva. e mesmo uma caminhadinha, e eu vejo o quanto ele se motiva, né, quando eu falo pra ele sobre atividade física, e eu vejo que ele se motiva e quando ele faz atividade física, ele fala, eu fiz atividade física, e aquilo é um orgulho, porque ele sabe que mudou a sua vida. Sim. Né? Então, eu tenho certeza que ele já se cadastrou direto, já se matriculou direto, porque sabia que você ia se orgulhar também. Falando nisso, esses dias, semana passada, retrasada, meu pai mandou um vídeo, minha mãe filmando ele. Ele não pôde ir pro box, né, pro CrossFit, porque tinha que fazer alguma coisa no horário e não deu. Mas o que ele fez? Pegou uma barra, improvisou uma barra em casa e fez os exercícios em casa. E minha mãe filmou ele fazendo. Legal, que legal. Porque ele já viu o resultado. Acho que ele emagreceu já 4 quilos em um mês. Né, a vida da pessoa, a atividade física. Ele estava lá e tentando fazer as técnicas certas, né, para poder levantar a barra direitinho, Sim. pedindo dicas. Foi muito maneiro. Eu tô orgulhoso dele. Legal. Eu tô vendo que ele tá gostando mesmo. Então, já fala aqui pra pai, ele, ó. Daqui a algum tempo, quando você pegar a técnica tudo direitinho, a gente vai se inscrever num campeonato. Quando você estiver mais avançado, a gente vai participar junto, como dupla, tá? Vou te desafiar. Qual o nome do seu pai? Alexandre. E seu Alexandre, eu quero ver vocês dois participando do campeonato e a gente vai trazer vocês dois aqui pra poder falar como é que foi do campeonato, hein? Olha que é dívida, hein? Dívida com o Amigo Fit. Tá, então vamos lá. Vou fazer uma rapidinha com você. Agora, uma brincadeira rapidinha sobre CrossFit. Eu vou falar um movimento de CrossFit. Eu não sei se eu vou acertar o nome, tá? Se eu não acertar o nome, não me julguem, mas o Vini vai me ajudar. E você vai me responder com uma sensação. O que você acha? Tá. Alguma coisa tipo, por exemplo, eu vou falar, sei lá, treino HIIT. Eu vou falar pra você desespero, porque HIIT pra mim é desesperador. Não que não seja bom, mas é desesperador. Mas vamos lá. Overhead squat. Humilhante. Ai, meu Deus. Eu odeio esse movimento. É o movimento que eu mais odeio no CrossFit. Tô falando sério, odeio. Eu não sei fazer. O handstand é fala pra mim. Handstand walk. Handstand walk, vamos lá. É o movimento mais bonito do cross, eu quero muito aprender. Eu acho, concordo com você, porque eu acho que o handstand ele é tipo alguma coisa que você fala que foda. Só que eu não sei fazer ainda, mas eu ainda vou aprender. Tá, eu vou falar mais o último, que agora esse pra mim é desesperador. Você falar pra mim que eu vou fazer esse acho que eu já desesperador. Sei qual é. Burpee. Eu gosto, mas pra maioria é a morte. Pra mim é a morte. Eu vou falar um outro também que eu odeio. Aí você vai saber o nome, eu não sei o nome. Mas é aquele que você abaixa com a bola e joga pra cima na... É o wall ball. Wall ball. Wall ball é Você já falou, é o wall ball. Ou seja... Se ele falar se é snatch... Snatch. Fala, snatch. Pesado. É pesado? Mas olha, nenhum você falou como o primeiro. O primeiro você não gostou mais, não. Eu não gosto desse. E a final do Odd in Rio foi isso. Nossa, desesperador. Desesperador. É de você ficar com a barra no alto e ficar agachando com ela. É horrível aquilo, meu Deus. E Vini, fala pra mim, assim, a gente falou, né, muito sobre essa história de motivação, as dificuldades, assim. Você falou que você não chegou a ter muita dificuldade porque, né, você também não tinha uma vida completamente sedentária, você não tinha sobrepeso, então isso já foi um facilitador, né, pra você, assim. Não é que você não teve dificuldade, mas é que, tipo, você não teve nada que te pediu, assim, de, né, começar uma atividade física. Andar uma casa pra poder começar de fato a atividade, né? Isso foi muito bom. Agora eu queria que você desse não uma dica pra quem tá começando, mas eu queria que você desse uma dica pra nós, né, que isso é muito importante hoje em dia, né, como eu te contei a minha história de recomeço, e eu queria que você falasse agora pra gente que tá no recomeço, como pra mim mesmo, né, pra atletas que já que já estão anos na estrada e que a pandemia deu uma quebrada nisso. E deu uma desanimada na pessoa. E você que teve essa experiência de começar na pandemia, eu queria que você desse pra gente uma dica, assim, a dica-chave para que a gente volte, para que a gente tenha esse retorno, para que traga essas pessoas de volta.
A dica-chave, que é o que eu acho que tem essa diferença, é que vocês, que já faziam antes, o corpo de vocês já tem tudo na memória. Quem nunca fez, não. Teve que aprender do zero. Vocês já sabem. Só é vocês voltarem que vocês vão conseguir mais rápido do que a gente que começou de lá, do zero. E volta, então, quando você voltar, quando vocês voltarem, vocês já vão ter meio caminho andado, porque o corpo já memorizou o músculo, tudo. Você só tem que fazer de novo, vai ser mais rápido, porque vocês já faziam aquilo antes. Com certeza, com certeza. Eu acredito nisso e, ainda complemento mais o Vini. Sempre lembre que outras pessoas estão... É clichê, gente, eu sei, mas é a verdade. Sempre lembre que outras pessoas estão se motivando com o seu desenvolvimento. Assim como nós... né? Nós dois, que a gente já pratica atividade física e a gente já tá ali, a gente tem um trabalho digital, né? A gente tem outras pessoas que se motivam com o nosso trabalho, a gente tem que lembrar também que existem pessoas, familiares, amigos que também se motivam, né? Ali não é só o exemplo, eu, você. Não é só eu, você que faz o trabalho digital, né? Aquelas pessoas que mandam mensagem pra gente, são as pessoas que me motivam, me dão fôlego, são, sabe, ali o combustível para eu começar de novo, que você acorda, você vê de manhã uma pessoa falando assim, Edu, comecei a correr. Com certeza tem alguém que manda essa mensagem pra você. Vini, comecei o CrossFit. E isso é motivador, né? E a gente lembrar que nem os familiares... Eu tenho uma amiga de infância que ela, sempre que vê algum vídeo meu, assim, nos stories, ela comenta, eu tô louca pra começar, mas ainda tô com medo. Mas eu vou começar, porque ela fica vendo meus vídeos. E é isso. E assim, é muito... Eu achava que isso era besteira, então que não acontecia. Mas, por exemplo, quando a gente some, ou então quando a gente não posta nada... As pessoas sentem falta, eu não sabia gostoso, que era assim. Não é gostoso sumir, mas é gostoso que você vê que as pessoas, poxa, realmente alguém me acompanha. Ou então, por exemplo, a gente postar uma rotina assim, postar os vídeos todos os dias, fazendo a mesma coisa. Hoje eu fiz um CrossFit, fiz a aula, acordei, fui pro trabalho. Se você não fizer isso no outro dia, se você fizer isso durante um tempo, você vai acostumar aquelas pessoas. Quando você não fizer, elas vão sentir falta. Isso é muito doido. Certeza, Só que é muito bom. É muito bom, realmente. E Vini, pra gente fechar assim com chave de ouro, o que você gostaria de deixar agora, o que você gostaria de falar para quem está ali do outro lado assistindo a gente? O momento é seu. Faça atividade física, independente de qual seja. Eu aconselho fazer CrossFit porque, para mim... não, eu aconselho fazer corrida. Não vem puxando o saco não, mas eu vou falar de corrida também, porque eu amo. Gente, porque eu comecei a gostar de corrida por causa do CrossFit, mas faça alguma atividade física, sim, porque a vida de vocês vai... Assim, a sua vida vai melhorar muito. Se você tem crise de ansiedade, pode ser que diminua bastante. Não estou falando que vai sumir, mas vai diminuir bastante. Se você é uma pessoa sedentária, você vai começar a ter mais disposição ao acordar, você vai começar a ter mais disposição quando você estiver no trabalho, porque isso muda. Quando você faz atividade física, você fica com mais disposição para você fazer várias coisas no seu dia a dia. Quando você não faz, que eu conheço muita gente que não faz e reclama da mesma coisa, você fica muito cansado. Aí você chega em casa, você não tem ânimo para fazer comida, você quer só deitar, você quer fazer uma refeição rápida, e essas refeições rápidas geralmente não ajudam. Quando você faz atividade física, tudo isso muda, porque você vai começar a notar no seu corpo que você precisa da atividade física e, consequentemente, sua vida vai mudar, porque você vai querer mudar a alimentação, você vai querer mudar o seu sono, e aí sua vida vai melhorar. Show de bola, é isso aí. Gente, olha, eu assino embaixo de tudo que ele falou. Você que está em casa, você que acabou de ter filho, você tem que lembrar, ou você que tem filho, né? Mas eu digo que você acabou de ter filho, que é uma experiência nova, né? Você tem que lembrar que você quer ver teu filho formar. Você quer ver seu filho formar, você quer ver seu filho brincar com você, você quer ver seu filho ter você como referência. É você levantar da cama e seu filho olhar assim, eu vou ser igual ao meu pai, saudável, porque meu pai está fazendo isso por mim. Então isso é fantástico, né? Então eu assino embaixo dessa dica. Eu queria só dar uma dica rapidinho, só de corrida, que você me lembrou de uma coisa aqui. Fala. De corrida porque eu deixo. Corrida também é muito bom, e as pessoas acham que é assim, eu vou começar a correr, mas acham que você tem que começar já correndo 5, 10 quilômetros. Não, você pode começar correndo 500 metros. Porque se você for uma pessoa que gosta de se desafiar, vai ser assim, você vai querer correr 500 metros, mas você vai pensar assim, eu ainda aguento, vou correr mais 500. E aí, vai começar correndo cada vez mais. E aí na primeira 500 semana, depois de 500, né? Tem que lembrar que são 500 metros depois de 500 metros. Exatamente. Não que você não deva correr, mas é sempre começar aos poucos, né? Então... corra o mínimo possível, mesmo que você não aguente correr nem 500 metros, mas vá.
Só vá. Que aí você vai querer se desafiar. E a melhor coisa que existe é você se desafiar e ver que você conseguiu se vencer. Isso aí, sempre colocando metas alcançáveis. É. Né? Cara, obrigado pela sua participação, Eu que de agradeço. verdade. Acho que assim, certeza que você está no caminho certo. Parabéns. Obrigadão. Porque você está se tornando, né? Por estar se tornando referência para si mesmo, estar se desafiando, porque isso vai refletir em várias áreas da sua vida. E com certeza para sua família e todos os seus amigos. Isso é um legado que eu sou suspeito para falar, que a gente deixar um legado de saúde para outra pessoa se cuidar e outra pessoa ter uma qualidade de vida é fantástico. É muito Obrigado bom. mesmo. Eu que agradeço. E ó, te espero na próxima semana, porque no próximo episódio tem muito mais de Café com Amigo Fit. Não se esqueça, não desista, hein? Só mais 1 quilômetro.